Bom dia, bom dia. Começamos agora mais um devocional Manhã com Deus e hoje nós vamos estar fazendo a leitura de 2 Reis, capítulo 4. Que a mensagem de hoje, Deus ele venha falar contigo e transmitir aquilo que Ele precisa que você faça, que Ele venha conversar com você, que Ele venha te fazer ter compreensão sobre os períodos que você tem passado, te dando direcionamento. Vamos estar orando antes de começar? Então, para os irmãos que forem estar acompanhando a leitura comigo, a gente vai estar falando sobre o livro de 2 Reis 4, tá bom? A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 7. E aí nós passamos para a mensagem. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero lhe agradecer, Pai, porque nessa manhã o Senhor nos permitiu estar aqui na sua presença. Obrigada, Pai, pelo teu amor que é constante, pela tua graça que não tem fim. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos hoje para lhe ouvir e saber aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Espírito Santo, tenha total liberdade sobre este momento de oração e que a glória do Senhor invada o ambiente e que a sua presença seja tão constante e marcante que todos possam ver, sentir e entender aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Para que os milagres do Senhor nos alcancem. Fala conosco nessa manhã e que a tua glória venha a ser manifestada aqui. Espírito Santo, tenha liberdade sobre nós. Deus, fale conosco. Derrama sobre nós o teu Espírito e a tua unção. E que nós possamos ouvir a sua voz, o seu direcionamento ser edificado através da sua palavra no dia de hoje. Amém? Vamos lá. Diz assim, 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos estar lendo. O tema da nossa mensagem vai ser: o milagre é dele, mas a entrega é nossa. Certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas foi falar com Eliseu. Glória a Deus, vamos lá. Vou iniciar de novo, tá bom? 2 Reis 4, versículo 1. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabe que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. Eliseu perguntou: como posso te ajudar? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os teus filhos, feche a porta e derrame aquele azeite em cada vasilha, e vá separando o que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: tragam-me mais, tragam-me mais. Mas eles responderam: já acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas
e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. E 2 versículos que eu vou centralizar essa mensagem vai ser o de 2 Reis, do 3 ao 4, que diz assim: Então disse-lhe Eliseu: Vá, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas, muitas vasilhas. Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, ou, em outras linguagens, derrame do azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Nós vemos aqui, irmãos, lembrando o tema do milagre, que o milagre era o milagre não era sobre o azeite, mas sobre a entrega que aquela mulher estava fazendo. A viúva chegou no profeta com uma dor que apertava sua alma, pois o que estava ali rondando era um cenário de morte. Havia muitas dívidas, havia escassez, havia medo, havia diversas ameaças. Um cenário que lhe mostrava a perda de seus filhos. Um cenário onde ela olhava para o lado, onde ela olhava para o outro, e tudo que ela via era dor. Um cenário que o decreto era o fim. Ela não tinha respostas, não tinha recursos, e não tinha ninguém disposto a estender a mão sobre ela. Mas ela tinha algo. Algo que o céu costuma usar, que é a nossa disponibilidade. E quando ela vai até Eliseu e pergunta a ele, e conta na verdade a ele tudo o que ela está passando, o cenário de dor que ela tem passado, a frustração que ela tem carregado, a amargura na alma que ela tem sentido, porque os credores têm ido lá cobrar os impostos, cobrar as dívidas e queriam levar aquilo que para ela era a sua herança. Eles queriam levar aquilo que para ela era o seu tesouro, que são os teus filhos. E Eliseu, ouvindo a história daquela mulher, ele lhe pergunta, né? O que você tem na sua casa? E ela responde: Meu senhor, a tua serva não tem nada. A não ser, ela lembra um pouquinho do que ela tem. Uma botijinha de azeite. E talvez ela tenha falado isso como quem quer dizer: é pouco. Quase nada. O que eu tenho, meu senhor, não serve. Porque é pouco para se alimentar, pouco para pagar as dívidas, pouco para tudo, não serve para nada. É tudo que eu tenho, um pouquinho de azeite. Mas Deus, uma coisa que eu aprendi com Ele, é que Ele não precisa de muito para fazer um milagre. Ele só precisa de um sim. Quando Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Ele não quer ouvir a história de vida daquele cego. Ah, porque eu vivo há muito tempo aqui, Senhor, pedindo esmola, pedindo para que as pessoas vivam. Ele só queria saber se o cego estava disponível. Se ele sim queria ser curado. Se de fato aquele problema ele queria realmente ter uma solução. Porque tem pessoas que vão chegar na minha vida e na sua vida com milhares de problemas. E a única coisa que elas querem é desabafar. Não é a solução. Tem pessoas que olham para Deus e falam: meu problema é esse. Deus fala: toma posicionamento.
Me obedeça. Deus dá um direcionamento para que aquela pessoa possa mudar de vida. Mas ela não segue o que Deus fala. Deus fala, se posicione, porque tenho eu grandes coisas para contigo. Comece a me buscar, porque eu tenho coisas para te revelar. Eu vou mudar a tua história, porque há uma marca sobre a sua história. E a marca é a marca da promessa. E a pessoa continua vivendo da mesma forma. Fala sobre o problema para Deus, mas não se movimenta para viver a solução. Deus poderia ter mudado a história daquela mulher. O profeta poderia falar para ela: suas dívidas estão pagas. Vá em paz. Ele poderia ter perguntado para ela: você tem alguma dracma aí? Que era o dinheiro da época. Vamos multiplicar esse dinheiro. Só que não. O profeta olhou para ela, perguntou o que ela tinha e fez ela se movimentar para viver milagres. Deus não queria que ela tivesse uma quantidade gigante de azeite. Ele só precisava que ela tivesse fé em ir lá se movimentar para trazer as vasilhas. O profeta não pediu mais azeite. Não falou para ela: vai na casa dos outros, vê quem tem azeite lá, pede um pouquinho. Ele não pediu para que ela multiplicasse o que ela tinha. Ele não pediu para que ela fizesse um esforço louco. Ele não falou para ela sobre uma fórmula mágica. Ele não pediu para ela rituais ou sacrifícios. O que ele perguntou para ela: o que você tem? Ah, mas o que eu tenho é o mínimo, mas é o primeiro passo para começar. Comece com o que você tem. Juliana, mas tudo que eu tenho é um sonho. E o que mais você tem? Eu tenho um grãozinho de mostarda de fé. Vamos começar por isso. O profeta poderia ter pedido para ela coisas mirabolantes. Suba até o templo do Senhor, leve 5 bois, 4 cabras, 9 jumentas. Mas o que ele falou é: traga vasilhas. Pegue o que você tem e coloque um pouquinho em cada vasilha que for trazida. Só que profeta que é profeta, ele conhece o próprio Deus que ele serve. E tem milagres sobre a nossa vida que não vai ser para o público ver, vai ser no individual, vai ser no secreto. Ele podia ter falado para ela: pega a vasilha, leva o azeite, bota as vasilhas na tua porta, já vai colocando um pouquinho de azeite em cada, todo mundo vai ver a tua vitória sobre a tua vida. Porque vai ver o azeite transbordar na botija. Mas ele não falou isso. Ele falou: leva as vasilhas para dentro da sua casa, fecha a porta, vai estar você e seus filhos lá, começa a encher as vasilhas, tendo fé, e você verá transbordar. Só que ele fala uma coisa para ela que eu acho muito interessante, que ele fala assim: vá pegar vasilhas emprestadas com seus vizinhos, mas pegue muitas. A quantidade de vasilhas que você pegar, crendo que o milagre vai acontecer, é a intensidade do milagre sobre a tua vida. Eles poderiam ter ido em mais vizinhos pegar mais vasilhas? Poderiam. Mas eu imagino que eles foram nos vizinhos que já os conheciam, nos vizinhos que eles já tinham um tipo de comunicação, mais confiança, para poder pedir emprestado. Porque você não vai pedir emprestado uma coisa para uma pessoa que você não conhece. Tinha mais vizinhos que poderiam emprestar vasilhas? Tinham. Mas a fé deles foi até ali. Mas o milagre foi intenso. O profeta olhou para ela e pediu vasilhas. Não pediu poucas, pediu muitas. Mas o que ela tinha? Um pouquinho de azeite na botija. O profeta pediu vasilhas. Ele sabia que ela não tinha muito. Então ele falou: você vai lá, vai pedir emprestado e o milagre vai acontecer. Porque o azeite, o milagre,
ele viria do céu. Mas as vasilhas, a entrega, a fé era a responsabilidade dela. Deus, ele vai mover na sua vida. Ele vai transformar muitas coisas na sua vida, mas você precisa também se mover. O céu multiplicou o que ela já tinha, mas a terra a preparou para o milagre. Como transbordar e ter uma quantidade gigante de azeite, sendo que só tinha uma vasilha. O milagre é com Deus, mas o movimento de entrega, de confiança, de fé, as ações de posicionamento é com a gente. A provisão é divina, mas a obediência é humana. Ela poderia ter ouvido o que o profeta falou e falado assim, ó, vai ali na dona Joana, pede pra ela umas 4 vasilhas, vê se ela tem pra me emprestar e traz aqui. Mas ela falou pros filhos dela, vai nos vizinhos. No quanto vocês puder, pega muita vasilha, pega com a dona Joana, pega com o Cleiton, pega com a Maria, pega com o Johan, vai pegando as vasilhas, vai pegando. E traz quantas vasilhas vocês puderem. E só pare de pegar vasilha quando não tiver mais vasilha. Ela confiou. Ela obedeceu. A viúva poderia ter dito, mas pra que o senhor quer que eu pegue tanta vasilha? Sendo que eu só tenho uma botijinha de azeite. Mas a palavra não fala que ela questionou. Você escutou que ela questionou? Porque em 2 Reis, do versículo 1 ao versículo 7, onde vai falar sobre o milagre do azeite, eu não vejo ela questionando. Eu vejo ela contando sobre o problema, o profeta falando, vai pra tua casa, pega a vasilha com seus vizinhos e coloca um pouquinho do teu azeite, que você já tem na tua botija, em cada vasilha. E ela simplesmente vai lá e faz. Ela poderia ter limitado as vasilhas. E isso limitaria o milagre que ela vivia. Mas não. Ela foi pra casa, não questionou, só creu. Só creu. Ele podia fazer com que aquela vasilha dela se enchesse e ficasse toda vez se enchendo e nunca acabasse o azeite na vasilha? Sim. Poderia. Mas ele queria ver até onde ia a fé daquela mulher. E ela creu. Ela não se limitou, ela não questionou, ela apenas obedeceu. Ela saiu pedindo vasilhas, recolheu as vasilhas, juntou com o que tinha. E a medida da entrega foi a medida que o azeite foi sendo derramado. Se ela tivesse pegado apenas só 2 vasilhinhas, o azeite teria parado na 2ª vasilha. Se ela tivesse recolhido 20 potinhos, ela teria apenas 20 potinhos de azeite. Ela pegou muitas vasilhas e a Bíblia não descreve quantas foram. Mas foram muitas. Porque a Bíblia fala que ela vendeu o azeite e ainda sobreviveu com o restante. Não era coisa pouca. O azeite só parou de derramar, de transbordar, quando as vasilhas acabaram. O milagre não acabou. O que acabou foi a entrega. Se tivesse mais vasilha, ainda tinha azeite para ser derramado. Não foi o milagre que cessou. Foi a entrega. Deus, ele não pediu que aquela mulher não tinha. Deus pediu aquilo que ela podia entregar. Ela tinha azeite. E ele sabia que ela tinha bons vizinhos e que ela era uma boa vizinha. Porque, irmãos, se eu tenho uma pessoa na minha vida que o vizinho é ruim, é aquela pessoa porca, é a pessoa nojenta, é aquela pessoa que arruma confusão com todo mundo, se ele vem me pedir vasilha, eu não ia emprestar. Vai saber se eu me devolver. E se eu ia querer de volta, né? Então, para que houvesse alguém que estendesse a mão para ela, é porque ela era uma boa pessoa.
E muitas das vezes nós, irmãos, nós oramos por respostas, por portas abertas, por restauração, por novos começos, mas Deus pergunta para nós a mesma coisa que perguntou para aquela mulher. O que você tem no seu hoje para oferecer? O que você tem nas suas mãos? O que você pode começar a oferecer? É o seu louvor? É a sua adoração? É os seus pequenos passinhos? É o seu tempo? É o seu talento? É a sua oração? É a sua fé? É a sua constância? O que você tem para oferecer hoje? Porque Deus nunca exige o que o homem não tem, irmãos. Ele não exige aquilo que você não pode entregar. Ele só pede aquilo que nós conseguimos alcançar. Aquilo que está ao nosso alcance. Ele fez aquilo com aquela mulher. Você traz a vasilha e Deus traz o azeite. Você dá o primeiro passo para o teu milagre. E Ele vai abrindo os caminhos para você passar. Não vai ser fácil. Não vai ser algo mágico. Mas vai ser milagre. E milagre é perfeito. Você se move. E os céus derrama. E o que Deus quer de nós hoje? Movimento. Ele não quer que você saiba que Deus pode fazer milagre. Ele quer que você se mova para viver milagres. Deus não quer que você saiba que Ele pode fazer o impossível. Ele quer que no meio do impossível, onde você fala, não tem jeito, não tem solução, você se mova com fé. Ele quer que você dê os primeiros passos. Porque o milagre é dele. A promessa é dele. E ele é fiel para cumprir. Ele não quer que você fique olhando para o cenário e falando, será, talvez. Ele quer que você confia. Ele não quer que você questione. Ele quer que você adore. Ele quer que você simplesmente olhe e não enxergue apenas as suas impossibilidades. Ele quer que você enxergue a solução, mesmo num cenário que parece não ter jeito. Quem te conhece diz, só vai mudar se for um milagre. E fica tranquilo, porque o dono do milagre chegou. Se mova e veja o céu também entrar em ação. Glória a Deus. Talvez muitos aqui tenham falado para Deus, eu vou desistir porque já tá chegando o final do ano. Falta quase um mês para acabar o ano. Não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Não tem mais solução. Mas o dono do milagre já está nesse lugar. A enfermidade não suporta. O impossível é movido. Aquilo que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, é ali que ele se apresenta. A tempestade é intensa, ele faz acalmar. O mar está revolto, ele faz acalmar. Porque ele é o dono do barco, ele é o dono do mar, ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. E onde há promessa, irmãos, assim diz em Êxodo 16:4, a provisão. Deus não deixa faltar. No meio das incapacidades, Deus te capacita. Na onde você não via possibilidade, Deus cumpre propósitos. Porque não se trata da circunstância, se trata do seu mover. Como você está se movendo mediante ao cenário de dor que você tem vivido. Você tem aceitado a dor do cenário? Ou você tem olhado para essa dor
e falado: meu Deus, cumprirá. E se pegado nessa certeza do cumprimento do propósito. O que Deus quer de mim e de você não é falar que a gente crê. É se mover, ter a ação de crer. Ela poderia ter olhado pro profeta e falado: ah, tá bom, eu creio que Deus vai multiplicar o azeite. Ela não falou nada. Ela só foi lá e fez. Porque o que Deus quer não é ouvir você falar que você ama Ele. É você ter ações que provem que você o ama. Não é você olhar pro cenário e falar: eu creio num Deus que faz milagre. E não ter as ações de alguém que crê. Deus quer que você se mova. Porque através do seu movimento, os céus vão entrar em ação. E antes do final desse ano, seguindo essa disciplina de se movimentar, se prepara, que vai ter muito testemunho. Mas o testemunho não é para quem ouve a palavra, é para quem obedece. Se mova. Começa a se movimentar hoje. Não é para se movimentar só em dezembro. Começa hoje. E veja o derramar da graça de Deus sobre a tua vida. O impossível se tornando possível e Deus entrando em ação. E depois você volta para contar o seu testemunho. Porque vai ser lindo o que Deus vai fazer. Grande será o cumprimento da promessa. E você vai testemunhar mais uma vez. Mas não é para ouvir a palavra. É para seguir a palavra. Quem ouve e não se move não muda a vida. Mas quem ouve e obedece muda totalmente a sua história. Você crê? Então se mova. Porque o mundo dizia não, mas o céu respondeu diferente nessa manhã. O céu teve um encontro contigo através dessa mensagem. E a ordem já foi dada. É tempo de se movimentar para viver milagres. Glória a Deus. Vamos agora então, irmãos, para a glória de Deus, fazer uma oração. Até aqui Deus nos sustentou na palavra. A palavra foi essa. A ordem do Senhor é movimente-se. Não é apenas para você crer que o milagre vai acontecer, mas é para você se movimentar para viver o milagre. Amém? Vamos lá? Senhor, muito obrigada, Pai, por esta live nessa manhã. Foi uma live muito pontual. O Senhor nos direcionou sobre nos movimentar mediante o cenário. Há muitos cenários de dor que nos cercam, mas o Senhor hoje nos deu um direcionamento. É tempo de não apenas crer no milagre, ou dizer que crer, mas de se movimentar mediante a fé. Senhor, nos ensina a entregar as nossas vasilhas a Ti. Nos mostre, Senhor, que o Senhor está conosco dentro desse propósito. E ainda que o que nós tivemos seja pouco, ainda que aquilo que nós fazemos seja insignificante, nos ajude a obedecer sem questionar, a recolher sem dúvidas e preparar sem ver. Dar cada passo com fé e não olhando as circunstâncias. Porque as circunstâncias dizem que é impossível, dizem que nós falhamos, dizem que não tem mais jeito. Mas há um Deus no céu que diz: mova-se, porque você verá o milagre. Dê o primeiro passo, que sou eu que estou abrindo os caminhos. Traga mais vasilhas, que eu sou o azeite. O que nos limitava a partir de hoje será milagre. Porque nós entregamos a nossa vida a Ti. E o Teu azeite nos fará transbordar. Que nós estejamos prontos para receber tudo aquilo que o céu tem para nós. Que não venhamos mais temer. Porque o milagre é Teu. E o mundo pode dizer o que quiser. Se há um decreto de milagre, nós viveremos o milagre. O mover vem dos céus. E nós também nos moveremos. Porque é tempo de cumprimento de propósitos. É tempo
de viver a promessa. É tempo de ver Deus agindo com provisão. E é tempo de ver o impossível diante dos nossos olhos se transformando em mais um testemunho para a glória de Deus. Amém? Não para. Continua. Se mova, porque tem milagre esperando por você. Glória a Deus. Irmãos, fiquem na paz, até que Deus nos sustenta na palavra. Hoje à noite, às 10 horas da noite, nós temos oração. E eu quero convidar você para participar desse momento de oração. Hoje, às 10 horas, temos oração aqui. Então, o que para você é impossível, vamos nos mover pela fé. E vamos ver esse milagre acontecer. Em nome de Jesus, vem para a oração. Não é só ouvir falar do milagre, é tempo de viver o milagre. E para isso nós precisamos nos mover, nos posicionar. Então eu quero convidar você, 10 horas hoje nós temos oração. A live vai ficar salva no YouTube e no Instagram, é o mesmo nome daqui. Se você não segue a gente ainda, já nos siga. O seu nome vai ser colocado no nosso caderno de oração. Todos os novos seguidores a gente coloca no caderno de oração. E nós vamos orar hoje à tarde por você. E eu creio, irmãos, todos os dias nós estamos orando pelos seguidores. E eu creio que o teu milagre vai chegar. Não duvida, apenas creia. Porque o Deus que faz milagre já está na sua vida. E você será o próximo testemunho a contar. Se você se mover e se você crer. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.